Graça e paz, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, podemos estar reunidos para adorar, para louvar o Senhor, para fazer desse momento um momento especial. Faça desse momento de culto um momento especial em sua vida, um momento especial na vida da sua família, para que você possa elevar os seus pensamentos ao Senhor, entregar as suas orações, o seu coração, o seu louvor ao nosso Deus, e que esse momento seja um momento abençoador nas nossas vidas, né? Então nós estamos reunidos para mais um momento de culto, para mais um momento de adoração, que é um momento importante, é um momento muito importante na nossa vida, um momento especial. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que esteja presente nesse culto, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e que Ele esteja nos abençoando, derramando a sua paz, a sua misericórdia na vida de cada um de nós, tá bem? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, que nos concede, ó Deus, de estarmos juntos para cultuar ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja nesse momento aceitando nossos louvores, ouvindo as nossas orações, os nossos clamores e falando aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, tão importante e tão poderosa que fala aos nossos corações, ó Pai. Eu te peço que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos guardando no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Eu quero também passar para vocês rapidamente, né, as nossas informações. Nós estamos dando atendimento pastoral na semana, nosso atendimento pastoral sempre no período da tarde, de terça a quinta-feira, a partir das 14 horas. Caso alguém queira conversar com o pastor num horário diferenciado, pode ligar para mim, pode mandar uma mensagem. Nós com certeza vamos agendar no melhor horário para te atender bem, tá bom? Então nós vamos estar atendendo bem aos irmãos nessa semana, nesses dias aí. Fique tranquilo, nós estamos juntos para atendê-los e caminharmos juntos, né? O pastor tem muito amor por todos vocês e nós estamos sempre prontos para atendê-los, para atender a todas as demandas e todas as necessidades dos irmãos. Inclusive, nós vamos orar nesse momento pelas nossas famílias, vamos orar pelos enfermos da nossa igreja. Nós temos alguns irmãos enfermos, alguns irmãos que carecem das nossas orações, alguns irmãos também que farão cirurgia, outros irmãos que estão em tratamento médico. Todos esses irmãos merecem as nossas orações, o nosso carinho. Muitos pedidos vêm até mim, não são passados para os irmãos, mas nós estamos orando também por vários pedidos, então vamos orar. E você que nesse momento está em casa, que tem algum pedido de oração também, coloque isso diante de Deus, coloque esse pedido diante de Deus, que conhece todas as coisas e com certeza irá atendê-lo, tá bom? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, mais uma vez na Tua presença, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Senhor que caminha conosco, que caminha ao nosso lado, meu Pai. Quero te agradecer, ó Deus, por todas as coisas, Senhor, e pedir a Tua bênção, a Tua direção na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, ó Deus. Que o Senhor também esteja abençoando as famílias da Tua igreja, que as nossas famílias sejam lugares de alegria, lugares de amor, lugares de paz, Senhor Deus, onde possa se sentir a Tua presença, onde o Senhor tenha prazer em estar no nosso meio. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, levando alegria, levando sustento, Senhor, que não falte o trabalho, o emprego, o mantimento, os recursos, ó Deus, e que o Senhor esteja também abençoando os enfermos da Tua igreja, levando saúde, ó Pai, abençoa, Senhor, a cada irmão, ó Deus, a irmã Jo, com as dificuldades que ela tem enfrentado nesse momento, Senhor, o irmão Hélio, que ele tenha suporte, Senhor, que o Senhor dê suporte para que ele possa também estar ali dando a assistência que ela precisa, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também a irmã Valdete, ó Pai, que nesse momento, Senhor, na saúde dela, ó Deus, esteja abençoando, Senhor Deus, cada um da Tua igreja, cada servo Teu, ó Pai, irmãos que farão cirurgia, irmãos que estão por tratamentos médicos, ó Deus, outros, Senhor Deus, que às vezes nós nem temos conhecimento, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e esse meu irmão, essa minha irmã que agora está colocando diante de Ti também os seus pedidos, ó Deus, que o Senhor também possa atender conforme a Tua santa vontade, ó Deus. Nós queremos pedir
pedir ao Senhor que esteja abençoando a tua igreja nesse ano, nos projetos, nos planos, nos desafios que temos pela frente, Senhor Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero pedir também para você pensar em 3 pessoas, pense em 3 pessoas dos seus relacionamentos, 3 familiares, 3 amigos, 3 vizinhos, 3 parentes, 3 pessoas, coloque o nome delas num papel e esteja orando por elas, coloque o propósito de orar por essas 3 pessoas no decorrer desse ano. Ano de 2021 é um ano em que nós vamos orar pelas pessoas. Então esteja orando por 3 pessoas, a sua escolha, peça a Deus que mostre quem são essas pessoas e comece a colocar o nome delas diante de Deus, vai orando por elas, vai pedindo ao Senhor que dê oportunidade para que você também fale de Jesus para elas, convide-as para virem à casa de Deus também, e nós vamos ter um grande resultado aí mais adiante. Não esqueça disso. Vamos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Então agora eu quero passar a meditação da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo hoje um culto um pouquinho mais rápido do que o habitual. Nós vamos agora passar para a leitura da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, que se encontra hoje no capítulo 7 de Lucas. Lucas, capítulo 7, nós leremos dos versos 11 ao verso 17. Lucas, capítulo 7, dos versos 11 ao verso 17. Hoje eu quero falar com você de um encontro marcante, sobre um encontro marcante. Quero falar de alguém que teve um encontro marcante com Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, esse é o texto da palavra de Deus, que o Senhor esteja abençoando e falando aos nossos corações através da sua palavra. Então, hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre alguém que teve esse encontro com Jesus, uma pessoa que teve um encontro marcante com ele, um encontro inesperado e que mudou totalmente o destino da sua vida. Quem se encontra com Jesus encontra mudança na sua vida. Quem encontra-se com Jesus tem o seu destino mudado. E é isso que aconteceu no texto que nós lemos. Então Jesus ele esteve na região de Cafarnaum, ele esteve nessa região, essa região fica ao norte de Israel, onde ele fez muitos discursos, deu muitos ensinamentos, realizou muitas curas, e ali, terminado o seu trabalho, decidiu então ir para a cidade de Naim. A cidade de Naim era uma cidade tranquila, era uma cidade pacata, que ficava próxima dali, cerca de um dia de caminhada, e como era o costume, grande multidão, numerosa multidão, muitas pessoas resolveram acompanhá-lo, até porque o lugar era perto e era de fácil acesso, né? Então aqui nós temos pessoas que resolvem seguir a Jesus, e em sua caminhada aqui na terra não são poucos os momentos em que Jesus está sozinho. Na maioria dos relatos bíblicos, aparece Jesus cercado por multidões. Jesus está sempre cercado por multidões, e as multidões estavam sempre atrás dele, porque viam nele alguém diferente, porque ele viam em sua pessoa alguma coisa de especial.
Seus ensinos eram profundos, seus ensinos eram cheios de autoridade, autoridade que os mestres, que os ensinadores daqueles dias não tinham. Os milagres que fazia eram milagres maravilhosos. E as curas que realizava também eram impressionantes, não é? Então, por causa disso, muitos o seguiam. Na verdade, muitos seguiam a Jesus por vários motivos. Uns porque tinham fé, outros seguiam a Jesus porque duvidavam dele, queriam encontrar alguma falha, e outros apenas para satisfazer a sua curiosidade. Na verdade, todas essas pessoas que compunham as multidões tinham algum interesse e eles o seguiam, motivados por esses interesses. Mas também havia um outro grupo, um grupo que acompanhava Jesus, que era o grupo dos discípulos. A esses sim, esses o acompanhavam aonde ele fosse, lugares perto, lugares distantes, eles não se importavam, caminhavam com ele porque foram chamados, caminhavam com Jesus porque queriam conhecê-lo melhor, caminhavam com Jesus porque queriam a sua companhia. E os discípulos estavam com ele justamente porque gostavam dessa companhia e eles deixaram tudo para segui-lo. Nos dias de hoje, não tem sido diferente. Nos dias de hoje, existem os grupos que seguem a Jesus. Nós identificamos facilmente dois grupos que seguem a Jesus. O grupo das multidões e o grupo dos discípulos, como naquela época, não é? Mas resta-nos, então, saber a qual grupo nós pertencemos. Qual é o grupo que nós pertencemos? Nós estamos no meio do grupo das multidões, daqueles que estão atrás do espetáculo, daqueles que estão atrás dos benefícios, daqueles que estão apenas atrás de coisas para si, ou nós fazemos parte do grupo dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus porque o amam, independente das situações, independente das circunstâncias, querem caminhar com ele. Então, essa é a pergunta: qual é a nossa motivação em seguir a Jesus? E qual destes grupos nós pertencemos? Então Jesus e a multidão, ao chegarem à entrada daquela cidade, eles se depararam com uma movimentação estranha. E aí eu fico pensando nessa caminhada de Jesus com a multidão até a chegada da cidade. O que se falava? O que se dizia? Muitas conversas, talvez cânticos, talvez momentos de alegria, e com certeza muitos momentos de alegria, momentos de paz, as pessoas caminhando felizes, descontraídas, e ali com a presença do Mestre. Mas ao chegarem nessa cidade, eles então se deparam com uma movimentação diferente, uma movimentação estranha. Havia muitas vozes, gritos, choros, grande lamentação, e tudo isso vinha de dentro daquela cidade ao encontro deles. Era outra multidão, uma outra multidão que vinha em direção, caminhando em direção a eles. E nesse momento, então, acontece o encontro das multidões. Nesse momento acontece o encontro, o choque das multidões. O dos que estão certos de que algo especial irá acontecer, que são aqueles que acompanham Jesus, porque eles estão com ele, e aqueles que estão, e o grupo daqueles que estão sem esperança, o grupo dos desesperançados, daqueles que estão tomados pelo desespero, daqueles que estão confusos e que têm chorado pela perda do parente, de um amigo, ou até mesmo pelo infortúnio de uma pobre viúva que acabou de perder o seu mais precioso bem, o seu único filho. Muitas pessoas estão inclusas neste segundo grupo. Pessoas que andam abatidas por causa de problemas, pessoas que andam abatidas por causa das lutas, por causa das dificuldades variadas e até perderam a esperança, e nós estamos vivendo no tempo da desesperança, em que nós vemos a falta de esperança tomando conta das pessoas. Então, algumas pessoas levadas pelo desemprego, por doenças, problemas na família, se deixam dominar por essa nuvem negra de notícias ruins que vem assolando a humanidade
humanidade nesse último tempo, e por causa disso, acabam se levando, se deixando dominar pela depressão, e isso tem causado um mal ainda maior, um grande vazio dentro de si. Mas nós não precisamos carregar esses fardos, nós não precisamos carregar estes sentimentos, nós não precisamos carregar nada disso, basta nós olharmos para Jesus e ver as maravilhas que Ele tem feito e que Ele quer fazer na vida daquele que o segue. Então nós precisamos ter em mente que Jesus está caminhando ao nosso lado. Jesus não tem o prazer no sofrimento humano, Ele não quer ver o homem em sofrimento, Ele não nos quer ver em pranto, em luto, em choro, mas Ele tem prazer em nos abençoar, em fazer maravilhas na vida daqueles que o seguem. Então Jesus quer fazer maravilhas na tua vida. Não permita que as dificuldades dessa vida, não permita que as dificuldades desse momento o impeçam de ser abençoado. Tenha certeza disso, não perca esse foco. E toda aquela movimentação foi devido a um funeral. O texto fala de uma mãe, o texto fala de uma viúva que talvez ainda estivesse sofrendo pela perda do marido e agora mais uma vez se depara com a morte. Mais uma vez se depara com a morte caminhando ao seu lado, sorrindo, vitoriosa, e o tempo da alegria, então, para aquela mulher se encerra. O tempo da alegria para aquela mulher acabou. Então, esse era o tempo das perdas. Talvez um tempo difícil na sua vida, um tempo que já viesse já de várias perdas, e nesse tempo de perdas, agora sem o marido e agora sem o filho, o que restaria para essa mulher? Uma mulher que no passado gozou dos melhores dias de sua família e agora se vê então assim desamparada, sozinha, triste e abandonada. Então, enquanto aquele cortejo segue para fora da cidade, enquanto aquele cortejo vai caminhando para fora da cidade, ela vê os seus sonhos, ela vê a sua alegria, ela vê tudo isso indo embora. Ela vê tudo isso sendo levado para fora da cidade, tudo isso indo para longe. Quantas lembranças estão passando agora pela sua cabeça? Quantas lembranças estão agora passando pela sua mente? Os dias de festa, os dias de alegria, a alegria do marido, a infância do filho, as alegrias da criança, as artes que o menino aprontou, as travessuras do menino e os cuidados com o menino. As promessas dele em cuidar da sua mãe, as promessas dele de que quando crescesse daria o melhor para sua mãe, cuidaria dela. Enfim, sonhos que estão sendo levados embora para fora da cidade. Sonhos que estão sendo levados para a sepultura. Não lhe resta mais nada. Não lhe restava mais nada a não ser caminhar. Caminhar ao encontro do incerto, caminhar ao encontro do fracasso. Aliás, o fracasso era a única coisa certa que ela tinha naquele momento. E lá estava ela deparada com aquele momento, lá estava ela deparada com toda aquela situação armada diante dela, a morte, a frustração rindo dela, e lá ia ela caminhando assim. Talvez alguém esteja como essa viúva. Talvez você esteja se sentindo exatamente como ela, já não sente mais alegria, tem visto seus projetos, tem visto seus sonhos serem levados para fora da cidade, tem visto as coisas indo embora, sendo retiradas, as alegrias já não existem mais, e desolado tem apenas caminhado. Desolado como tantos tem apenas caminhado. Mas o que essa mulher não sabia era que Jesus estava ali. Jesus estava ali, como Ele também está aqui, como Jesus está conosco, como Jesus está ao nosso lado. E muita gente pensa que Jesus está tão distante, está tão longe, quando a palavra diz que Ele é o Deus conosco. Jesus veio para caminhar ao nosso lado, e nessa caminhada Ele vai caminhando ao nosso lado, sentindo as nossas dores, sentindo os nossos sofrimentos e se entristecendo também com as nossas tristezas e com o nosso sofrimento. E como Jesus está aqui,
ele estava lá também naquele momento. E a partir do verso 13, então, Lucas passa a descrever as ações do mestre diante daquele ocorrido. Diante de todas aquelas coisas, Jesus tem uma ação. Em primeiro lugar, Jesus a viu. A primeira coisa que Jesus faz no verso 13, o verso 13 diz, vendo-a o Senhor. Então, provavelmente, esta mulher estava em frente ao cortejo. Provavelmente ela era a primeira pessoa que caminhava em frente ao cortejo e foi logo vista por ele. Jesus tudo vê, Jesus tudo sabe, Jesus tudo conhece. E nós costumamos dizer em casa com as crianças que não tem como se esconder de Deus. Nós brincamos com eles que não adianta se esconder atrás da cortina, embaixo da cama, embaixo da mesa, porque Ele está tudo vendo e Ele tudo vê. E Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo, nós não temos como nos esconder de Deus. E assim como Jesus viu aquela mulher, Ele está nos vendo. Ele está vendo as suas dificuldades, está vendo as suas lutas, está vendo os seus pecados. Ele está vendo toda a nossa vida de um todo, toda a nossa vida de uma forma geral e de uma forma específica. E a pergunta é, como está a sua vida diante de Deus? Como você está diante dEle? Se hoje Ele nos chamar, como nos apresentaremos diante dEle? Como estarão as nossas mãos? Estaremos com mãos cheias? Estaremos com mãos vazias? Como nós nos apresentaremos diante deles? Mas o olhar de Jesus é um olhar cheio de amor. O olhar de Jesus, quando Jesus olha para aquela mulher, Ele olha com um olhar cheio de amor, da mesma maneira como olha para nós. E quando Ele olhou para ela, Ele se compadeceu. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele se compadece. Algumas versões dizem que Ele se moveu de íntima compaixão. Algo muito forte aconteceu no seu interior, algo muito forte aconteceu dentro de si e o levou a agir. Quando Jesus olha para nós, Ele se compadece. Quando Jesus olha para nós, Ele se compadece. Compadecer-se é colocar-se no lugar da pessoa e sentir a mesma dor que ela sente e ser impulsionado a agir em favor dela. É isso que Jesus faz. Ele olha para o nosso sofrimento e age em direção a cada um de nós. Ninguém pediu a sua ajuda. Você percebeu no texto, você notou no texto que ninguém pediu a sua ajuda? Mas ao vê-la, Ele se compadeceu. Jesus olha para nossas fraquezas, olha para as nossas dificuldades e se compadece, como disse para ela. Ele está nos dizendo, Ele está te dizendo neste momento, não chore, não se desespere. Eu estou aqui para te ajudar. Foi isso que Jesus disse para ela e é isso que Jesus está dizendo para cada um de nós. Jesus está aqui pronto a ajudar aqueles que queiram ser ajudados por Ele. Está pronto a ajudar e a intervir nas nossas situações, nas situações mais difíceis, porque não existe o difícil, não existe o impossível para Ele. Então pense nisso, não chore, não se desespere. Jesus está aqui e Jesus está pronto para nos ajudar. Mas em segundo lugar, Jesus não ficou apenas olhando para aquela mulher, Jesus não ficou apenas ali observando a situação, Jesus não ficou ali apenas vendo-a chorar, vendo-a gritar. Jesus, Ele faz algo mais. Jesus, o texto diz no versículo 14 que Ele se achegou, e chegando-se Jesus. Então, Jesus se achegou. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não está tão longe, não está lá longe, assistindo tudo passivamente como um mero espectador. Jesus não está sentado no sofá celestial, assistindo às nossas vidas, como quem assiste um filme na tela de um cinema, indiferente às coisas. Jesus não está ali como um mero espectador, não, Ele quer fazer diferença, e Ele quer fazer toda a diferença nas nossas vidas. E ao chegar-se, o verso diz, e ao chegar-se, Ele tocou.
O seu toque fez com que o cortejo parasse. Imagine a cena, aquela multidão, gente se espremendo de todo lado, gente se apertando de todo lado, as pessoas chorando, as carpideiras chorando, uma música no fundo, a mãe do garoto chorando, e o texto original diz que ela gritava, ela não apenas chorava, mas ela gritava. E de repente, Jesus entra no meio daquele povo e toca naquele esquife, toca naquele caixão. E com seu toque, o cortejo parou. Todos abismados, como um homem toca nesse caixão. Jesus não se preocupou que esse toque o faria ficar cerimonialmente impuro. Tocar esse toque deixaria qualquer pessoa, faria de uma pessoa impura, e a pessoa teria que passar por um processo de purificação, como diz a lei, como dizia a lei. E ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou com modelos, ele não se preocupou com formatos. A preocupação de Jesus foi em dar solução para o problema, foi em resolver o problema. E que maravilha ser tocado pelo Senhor. Que maravilha receber o toque do Senhor. Que maravilha poder sentir esse toque. Então permita que Ele toque, que Ele te toque, que Ele resolva as questões da sua vida. Permita que o Senhor toque a sua vida, toque aquilo que está sendo levado para longe, toque aquilo que está sendo levado para fora da cidade, toque aquilo que tem te deixado desesperançado, toque aquilo que tem te deixado em desespero. O toque de Jesus traz paz, o toque de Jesus traz solução de problemas, o toque de Jesus traz cura. O toque de Jesus traz perdão, o toque de Jesus traz mudança de vida, e Ele traz vida em abundância. Jesus traz vida em abundância. E nessa hora, nesse momento então, Jesus mostra que é o Senhor da vida. Ele mostra que é o Senhor na vida e manda que o rapaz se levante. Que Deus é esse que tem poder sobre a morte? Que Deus é esse que tem o poder sobre a morte? Foi isso que as pessoas perguntaram, e foi isso que admirou as pessoas. E nós também ficamos admirados, porque o nosso Deus, Ele tem poder sobre a morte. E naquele momento Jesus queria mostrar isso à humanidade. Jesus queria mostrar isso à humanidade, que estava ali triste, que estava ali condenada, que estava ali subjugada à morte. Jesus disse: vocês estão sofrendo, vocês estão vendo a morte rindo de vocês, mas eu vencerei a morte. Eu sou maior que a morte tem que ir embora. Então, Jesus faz isso, e Jesus nos ensina isso, que não há nada impossível para o nosso Deus. Para o nosso Deus não há nada impossível. Então não tem doença, não tem casamento perdido, não tem crise financeira, não tem pecado que não possa ser perdoado, e não há nada, não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer, inclusive Ele é especialista em perdoar pecados, Ele é especialista em restaurar vidas, Ele é especialista em trazer as pessoas da morte eterna, da condenação eterna, para a vida eterna com o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Creia nisso. E você que talvez esteja pensando, talvez esteja abatido, talvez esteja abalado por causa de tantas coisas ruins que nós temos visto, por essa nuvem terrível que tem nos cercado, essa nuvem negra que tem assolado a humanidade, pense nisso, que para o nosso Deus não existe impossível. Para o nosso Deus não existe impossível, e creia nisso, tome posse dessa palavra, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E em terceiro lugar, Jesus teve uma outra ação. Jesus teve uma terceira ação. Ele não apenas a viu, ele não apenas se compadeceu, ele não apenas se achegou, mas ele também restituiu. Lá no versículo 15, o texto diz: sentou-se o que estivera morto. Olha o milagre aí, sentou-se o que estivera morto, já não estava mais morto, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe.
Jesus o restituiu. No fim de tudo, Jesus restitui o rapaz à sua mãe. E o rapaz se senta e começa a falar, e nós não sabemos o que ele falava, o que ele dizia, e se ele falava muito, e talvez tivesse muitas coisas para dizer naquele momento, mas o que nós queremos focar aqui é que Jesus o restituiu à sua mãe. Depois de ver, depois de compadecer, depois de se achegar, tocar e mandar, agora ele devolve o filho vivo para sua mãe. Agora é hora de devolver, de restituir aquilo que pertencia à sua mãe. E como fez com aquela mãe, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus quer fazer isso agora. Jesus quer fazer isso hoje na sua vida. Jesus está fazendo isso hoje na vida de muita gente. Jesus tem feito nesse tempo isso na vida de muita gente. Jesus tem restituído vidas. Jesus tem levantado vidas. Jesus tem restaurado, tem tirado pessoas do lamaçal do pecado. Jesus tem tirado pessoas das drogas. Jesus tem tirado pessoas da depressão. Jesus tem levantado pessoas, tem refeito pessoas para louvor da sua glória. E o Senhor não tem prazer na morte do homem. O Senhor não quer o homem morrendo. O Senhor não quer o homem sofrendo, o Senhor não quer o homem escravo do pecado e de tantas coisas que no dia a dia vêm nos abatendo, no dia a dia tantas coisas vêm nos abatendo, e o sofrimento e a luta, e eu não estou dizendo que o sofrimento e que a luta não fazem parte da vida de um cristão, porque há um evangelho genérico, há um evangelho estranho que vem sido pregado, um evangelho diferente, que diz que o cristão não sofre, que o cristão não passa perseguição, que o cristão não passa por dificuldades, o evangelho do tudo posso, mas quem disse tudo posso, estava lá sofrendo, e sofrendo por amor a Deus, e sofrendo as consequências de servir ao Senhor. Mas Jesus, Ele quer nos dar o melhor, mesmo em meio ao sofrimento. Jesus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Nosso Deus fecha a boca do leão, ainda que você esteja ao lado desse leão. Então o Senhor quer cuidar da nossa vida e quer nos restituir. Jesus quer restaurar, então, nesse tempo, aquilo que você tem perdido. Jesus quer restaurar, o Senhor quer restaurar a alegria perdida. Jesus quer restaurar os tempos de paz. Ele quer restaurar os relacionamentos. Jesus quer restaurar a comunhão do lar, a comunhão na igreja. Chega de pensar em desolação, chega de pensar em crises, chega de pensar nas dificuldades, chega de ficar olhando para essa nuvem negra que passa, vamos olhar para o sol que está acima dessas nuvens. E uma vez no aeroporto de Vitória, eu estava de cabeça baixa lendo um livro e fiquei horas lendo aquele livro, mergulhado naquele livro. E quando eu cheguei lá, um calor insuportável, um céu azul lindo. E quando eu ergui a minha cabeça, que já estava próximo do meu horário de embarque, um tempo completamente fechado, uma escuridão, às 14h, uma escuridão total, um vento que arrastava as escadas que davam acesso às aeronaves, e aquilo começou a me angustiar o coração, e eu comecei a ficar com o coração apertado, e comecei a ficar com medo, com receio daquilo, mas eu tinha que embarcar, eu tinha que entrar no avião, eu não tinha o que fazer. E lá vai eu com a perna dura, subindo as escadas e confiando no Senhor, pedindo ao Senhor que nos guardasse. E o avião, então, corre pela pista, sai, levanta voo e começa a subir. Daqui a pouco ele estava acima de todas aquelas nuvens. O avião estava acima da tempestade. Voava sobre aquelas nuvens, onde eu pude contemplar aquele céu azul lindo. E lá estava o sol novamente. E o sol não foi vencido pela tempestade. O sol não foi vencido pelas nuvens. Não foi vencido pelo forte vento. Lá estava o sol imponente, e nós desfilávamos por sobre aquelas nuvens.
É isso que Deus faz com cada um de nós. Então não olhe para as nuvens, olhe para o sol que está acima das nuvens, olhe para o Senhor Jesus que está acima das dificuldades, olhe para o Senhor Jesus que está acima dos problemas, que está acima das lutas, para Ele que quer, esse Jesus que quer nos restituir a nossa vida e a nossa alegria. Então coloque a sua vida diante dEle, coloque a sua vida na presença do Senhor, ainda mais, dedique-se a Ele, confie nele inteiramente e coloque diante dele todos os seus dramas, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, porque assim como agiu naquele dia, assim como lhe restituiu o rapaz da sua mãe, Jesus está nos vendo, pronto para nos restituir a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você pense nisso. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos entregar ao Senhor agora as nossas questões, vamos entregar tudo isso diante de Deus para que Ele possa agir com seu poder na nossa vida. E tenha calma, não olhe para a nuvem, olhe para o que está acima da nuvem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, quero te agradecer pela tua palavra, meu Deus, pela tua palavra que é tão poderosa, que fala aos nossos corações, meu Pai. E agora, Senhor Deus, que o teu povo ouviu a tua palavra, que o teu povo está diante de ti, Senhor, nesse momento, ó Pai, e eu acredito que estejam todos colocando diante do Senhor, ó Deus, as suas questões, as suas lutas, as suas dificuldades, ó Pai, aquilo que tem causado pranto, aquilo que tem causado choro, tristeza, sofrimento, Senhor Deus. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja agindo na vida de cada um desses que estão orando comigo nesse momento. Que o Senhor esteja agindo, ó Pai, restaurando sonhos, restaurando projetos, restaurando a família, saúde, Senhor Deus, restaurando vidas, ó Pai, vidas que talvez caminharam bem, vidas que talvez, Senhor Deus, caminharam tão bem, mas que hoje já não caminham mais, ó Pai, abaladas por tantas notícias ruins, por tantas situações que foram ocorrendo ao longo da caminhada, Senhor. É por esses que eu peço agora que o Senhor esteja os levantando, esteja tocando eles com Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que haja um novo tempo e um novo momento na vida dos Teus servos, ó Deus, que haja alegria e que haja paz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Senhor,
Graças a Deus nós tivemos mais um momento especial, mais um momento de louvor ao Senhor, mais um momento em que nós podemos nos derramar diante da presença de Deus. Que esse culto continue na sua vida, que esse culto continue na sua semana, que você continue a buscar ao Senhor através da leitura bíblica, através das orações, através da comunhão, e que você tenha uma boa semana na presença de Deus. Não esqueça de pedir ao Senhor e colocar num papel 3 nomes de 3 pessoas do seu relacionamento para estar orando por eles, e esteja orando por essas pessoas. Vamos fazer esse ano um ano de oração, vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. Peça a Deus primeiro que te mostre quem são essas pessoas e comece a orar por elas, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, embora distanciados, mas juntos, ó Deus, para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para ouvir a Tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Deus, por esses momentos passados juntos, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando cada família, que o Senhor esteja abençoando cada casa, que o Senhor esteja abençoando cada lar e a nossa semana, Senhor Deus. Que se as lutas vierem, que o Senhor também nos dê o conforto, nos dê o consolo e nos dê o livramento, Pai. Guarda e protege a cada um de nós. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e as maravilhosas e doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor, e se essa semana for de lutas, não se preocupe, porque ela também será de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba o meu abraço e dá um abração aí quem está do seu lado aí, em nome do pastor. Uma ótima semana a todos na presença de Deus.